Bom dia a todos, principalmente aqueles que eu ainda não cumprimentei. Que Deus abençoe a vida de vocês. E nós vamos prosseguir no nosso estudo sobre a doutrina de Deus. E o nosso tema de hoje, e ainda na sequência do que foi falado na semana passada, nós vamos falar agora dos atributos de Deus. Na semana passada a gente deu uma parte introdutória, não é, do sentido desses atributos, do significado desses atributos. Eu coloquei para vocês assim de forma um pouco que visível, geral, panorâmica, quais são esses atributos, o que representa esses atributos, e agora nós vamos começar a entrar neles. Obviamente que a gente não vai detalhar todos os atributos que eu coloquei ali, até porque nós ficaríamos aqui muito tempo falando disso. Mas aqueles atributos que são mais conhecidos, aqueles atributos que nós temos como principais, e eu vou botar essa palavra principais muito entre aspas, porque quando a gente fala de atributo de Deus, não tem essa categorização do que é mais valioso, do que é menos valioso, mas nós vamos falar daqueles que a gente mais está acostumado a lidar com ele, tá? E a gente vai falar isso também tentando colocar, às vezes, 2, 3 atributos no mesmo dia. Hoje, por exemplo, nós vamos falar de 3 atributos de Deus. E eu também não vou me preocupar muito em dividir em classificação, como normalmente a gente encontra na literatura, tá? Aqueles que vieram semana passada, vocês lembram que eu coloquei ali várias maneiras de se dividir os atributos de Deus. E, no geral, se divide em 2 partes. Quais são essas 2 partes? Aqueles atributos que são exclusivos do ser Deus, ou seja, só Deus tem aquilo ali, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de Deus eterno, só Deus é eterno. Quando a gente fala de autoexistência, só Deus é autoexistente. Quando a gente fala de imutabilidade, só Deus é imutável, tá? Então, existem atributos que eles são exclusivos do ser Deus. De um modo geral, a teologia chama esses atributos de atributos incomunicáveis de Deus. E aí eu trouxe para vocês vários nomes que pode se dar a esses atributos, tá? E, por outro lado, você tem da outra banda aqueles atributos que, a despeito de ser de Deus, mas ele divide isso com a gente. Nós também temos lampejo dessas coisas. Por exemplo, um atributo de Deus que é amor. Deus é amor, é um atributo dele, mas nós também amamos, não é? Deus é infinito em sabedoria. Nós não somos infinitos em sabedoria, mas nós temos alguma coisa de sabedoria, então são atributos que Deus também passa um pouquinho disso para nós. Nós chamamos isso de atributos comunicáveis de Deus. Ele comunica isso conosco, tá? Mas, assim, eu vou evitar muito essa categoria. Eu vou falar 2 atributos. Passa aí, Helder. Vamos, como a gente fez na semana passada, algumas perguntas em relação à aula passada, tá bom? Para a gente fixar um pouquinho. Primeiro lá, quando nós falamos de atributos de Deus, nós estamos falando de quê? Imagina o seu filho perguntando isso para você, ou um amigo seu, olha, eu ouvi alguém falando sobre atributo de Deus, e você é crente, tem uma Bíblia, está há anos na igreja, o que você diz para essa pessoa? Nós falamos isso na semana passada. Do que nós estamos falando? Oi? É o que ele é. Tem mais respostas? As qualidades, os predicados de Deus, é aquilo que define Deus como Deus, tá certo? 2 atributos de Deus, você poderia citar, e a pessoa pergunta assim para você, então me explica aí, me fala 2 atributos de Deus. Qual que você poderia falar para ela? Onipotência, mais o quê? Onipresença, onisciência, né? Nós temos vários. Numa escala de valores, qual é o mais importante atributo de Deus? O amor, tem mais? Soberania, tem mais? Santidade, tem mais? Qual o mais importante numa escala de valores? Justiça. Acho que eu vou ter que rever essa aula, tá? Acho que eu vou ter que rever isso.
Passa aí, Helder. Vamos lá nas respostas. Oi. Ah, sim, agora que todo mundo, né? Sim, olha lá. Quando a gente fala de atributo, nós estamos falando das características. Aquela palavra essências ali está errado, tá, gente? É que eu digitei muito rapidinho, mas é essenciais, tá? São características essenciais e distintivas de Deus. Sem essas qualidades, Deus não seria Deus. Quando a gente fala de atributo, a gente está falando disso, daquilo que define Deus como Deus. Tá certo? Os atributos de Deus é aquilo que faz de Deus Deus. Se ele não fosse eterno, não seria Deus. Se ele não fosse imutável, não seria Deus. Tá certo? Segunda pergunta, lá, onipotência, bondade, eu botei um de cada para vocês terem uma ideia. E a terceira, todos os atributos são iguais, gente. Não existe escala de valores. Lembra que a gente falou isso? Deus é tanto amor quanto justo. Então isso significa o quê? Que o amor de Deus nunca vai se render à justiça dele. E a justiça de Deus nunca vai se render ao amor dele. Então, quando Deus está presente aqui nesta igreja, presta atenção nisso. Quando Deus está presente aqui, ele está presente na sua totalidade de amor, na sua totalidade de justiça, na sua totalidade de bondade. Não tem essa fragmentação. Olha, Deus é amor no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento ele não é amor, ele é justiça. É o mesmo Deus com a totalidade do que ele é. Então, um atributo não é melhor do que o outro. Deus não é mais bom do que misericordioso. Ele não é mais misericordioso do que justo. As coisas andam de mão dada. Então, quando Deus age em justiça, toda a justiça de Deus tem como base o amor. E todo o amor de Deus tem como base a sua justiça. É por isso que, às vezes, a gente não entende muito o amor de Deus e nem a justiça de Deus. Porque nós pensamos e agimos diferente de Deus. Nós temos um conceito do que é certo e do que é errado. E muitas vezes esses conceitos, eles são maculados pelas nossas tendências. Né? Então, por exemplo, o amor de Deus é totalmente diferente do amor de mãe. Totalmente diferente. Às vezes a gente compara. Né? Quer comparar o amor de Deus é como o amor de mãe. Não, mãe, no geral, desculpa mãe e pai, porque eu sou pai, não é? No geral, com seu amor, estraga os filhos. Deus, com a sua justiça e amor, não estraga ninguém. Ele cura, ele resgata, ele estrutura. Pois não? Isso. Estraga. Até porque você tem um outro texto que diz, pode uma mãe abandonar o seu filho que amamenta ou nasce? Claro que pode, mas eu nunca te abandonarei, disse o Senhor. Não é? Então não dá para comparar amor de mãe com amor de Deus. Oi? Isso. Uhum. Sim. Não deixou de cuidar. Veja bem, quando a justiça... As coisas, nós vamos ver um pouquinho disso hoje, que requerem a justiça de Deus, Deus vai exercer a justiça. Não tem jeito. Tá certo? E aquilo que requer o amor será exercido o amor. Mas vamos entrar na de hoje, senão a gente vai parar aqui, tá? Uhum. Uhum. Cada vara tinha um nome, né? Ela pegava o Rubinho também? Cada vara tinha um nome, né? A vara do amor, a vara da justiça, a vara da bondade, e a gente não entendia, né? Mas vamos lá. Helder, passa aí, por favor, querido. Hoje a gente vai falar dessas três características, três predicados de Deus, tá? Deus é autoexistente, Deus é eterno e Deus é imutável. Então a pergunta central do primeiro atributo é quem criou Deus? Tá certo? Imagina seu filho te perguntando isso. Você já deve ter se perguntado, quem criou Deus? Oi? Já perguntou? Quem criou Deus? Tá? E assim, uma coisa para a gente entrar nisso, que a gente tem que entender são as nossas limitações. Tá? Do ponto de vista geral, até da existência, o que é criado não tem condições de entender o que o criou. Tá certo?
Então, se a gente pudesse dar vida a um relógio, por mais que ele funcione muito bem, se o relógio tivesse pensamento, ele poderia pensar quem me criou, e ele poderia até ter lampejos do que é um ser humano, mas ele nunca entenderia de fato quem é o ser humano. Tá certo? Porque para você entender o ser humano, você precisa do quê? Ser o ser humano. E Deus só existe um. Então só Deus se conhece. Ninguém mais conhece Deus. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus ele é autoexistente, ou seja, ele tem em si mesmo a base da sua existência. Ele não depende de ninguém. Deus não foi causado. Se a gente pensar assim, se alguém criou Deus, logo implica que ele também pode deixar de existir. E Deus não deixa de existir porque ele é eterno. Então, não houve uma causa, ele existe simplesmente pela necessidade de ser. A essência dele é a existência, é a vida. Né? Ele não foi causado nem mesmo por si, mas ele existe pela necessidade intrínseca de existir. É difícil para a gente entender isso, né? E talvez a gente só vai entender isso quando nós estivermos também vivendo na eternidade. Porque quando a gente lida com as coisas de Deus, nós estamos lidando com coisas que nós não conhecemos. Nós só conhecemos aquilo que está diante de nós. Imagina Deus dialogando com João na ilha de Patmos, tentando motivar João que o sofrimento dele vai valer a pena, que ele pode passar isso para o povo dele, porque o que tem depois da morte, depois desse sofrimento, é uma coisa que João não tem parâmetros para entender. E Deus precisa explicar a ele como um pai explica para uma criança essas coisas que nós estamos falando aqui hoje. Não é? E aí Deus vai usando coisas que podem ser linkadas, inteligíveis, para que ele tenha uma noção, nem que seja de valor. Olha, João, a rua lá no céu é de ouro. Ouro? Então deve ser uma coisa muito legal, deve ser uma coisa muito valiosa, deve ser uma coisa muito importante. Não é? Porque se Deus diz para João, olha, o céu é assim. Epa, mas eu nunca vi isso. Eu não entendo, eu não consigo. Você já viu esses desenhos que o teu filho vê? Ou então os bonequinhos que o teu filho compra? Por mais esquisito que ele seja, porque o construtor daquele boneco, ele tentou inventar uma coisa que não existe. Mas sempre tem analogia com alguma coisa que é conhecida, ou um bicho, não é? Sempre tem uma coisa lá que vai vamos dizer assim, fazer link com algo que já é conhecido. Ele vai pegar o crocodilo, vai botar perna, chifre, boca, vai fazer, mas ele não consegue inventar uma coisa que ele nunca viu. Esse é o problema, não é? Então, quando a gente fala de Deus, a gente está falando daquele que ele não é causa, nada causou ele, né? Ele existe pela própria necessidade. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você vai dizer aos israelitas. Quem é o Senhor? Eu sou o que sou. Ou seja, não tem uma palavra para eu me definir para você. Só eu me conheço. Só eu sei quem eu sou. E por mais que eu explique a você quem eu sou, você nunca vai entender quem eu sou. Porque você é criatura e eu sou o Criador. Você é finito e eu sou infinito. Né? Pode passar, Helder. O que isso representa para a humanidade? O que representa para mim saber que Deus é autoexistente? Sendo autoexistente, o incausado, Deus então possui vida em si mesmo e, nesse caso, ele é a fonte da nossa existência. Isso é uma coisa que os seres humanos às vezes esquecem. Que ser humano não é causa. Que ser humano depende da existência de alguém para existir. Isso quebra toda a nossa autossuficiência. Irmãos, quantos que estão aqui hoje estiveram aqui ontem? Levanta a sua mão aí. Olha só. Eu tenho certeza que quem esteve aqui ontem foi para casa pensativo. Não é? Eu fui para casa, acordei pensativo. O que representa a vida? É um fio.
é uma coisa que é um sopro. Então, nós tivemos ontem aqui um cara que já foi planejado para morrer várias vezes. Venceu o prazo dele agora em maio. Março, né? Maio venceu o prazo de vida dele de novo. O que é a nossa vida? É isso que nós, seres humanos, precisamos entender. Nós não somos o incausado. E os crentes, às vezes, vivem dentro da sua autossuficiência. Não é só a humanidade lá fora, são os crentes. Olha o que o texto diz. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida. Pois nele, disse Paulo lá em Atos, vivemos, nos movemos e fazemos o quê? Existimos. Você não é nada sem Deus. Ah, pastor, eu sei, não sabe, senão sua vida era diferente. Ah, pastor, eu tenho consciência disso. Não tem, não. Tem muito crente que não tem consciência disso, coisa nenhuma. Ele vive como ele fosse o dono de si mesmo. Ele dá para Deus aquilo que ele acha que ele tem que dar para Deus. Ele vive para Deus aquilo que ele acha que ele tem que viver para Deus. Mas ele não reconhece nada, que a vida dele é um simples sopro que está nas mãos de Deus. E essa ideia do Deus autoexistente é uma fonte de alegria para o crente, ou deveria ser, porque ele entende assim, eu estou vivo porque aquele que nunca morre está vivo. Olha que coisa, eu tenho garantia de vida até eterna, porque aquele que é o incausado sempre existiu, está na eternidade. Isso é uma garantia de vida eterna para mim. Então parece uma coisa assim esquisita a gente falar da autoexistência de Deus, mas tem uma representação forte. E quando nós entendemos isso, a nossa visão de Deus, a nossa visão de mundo e a nossa visão de reino e igreja está numa rota de colisão de mudança. Porque a gente vê que viver para nós mesmos é um dos maiores erros que a humanidade comete. Então você tem por aí várias pessoas que vivem sem essa dependência de Deus. Eu preciso de Deus para quê? O meu pai mesmo já disse para mim assim, meteu a mão no bolso e disse, o meu Deus está aqui, ó. É o dinheiro. Não é? Quantas pessoas vão vivendo por aí, tem aquele lampejo religioso dentro de si, mas a vida deles é como se Deus. E dentro da igreja também está cheio de ateu, gente. Muita gente que crê na existência de Deus, mas vive como se ele não existisse. Criou o seu próprio bonequinho de Deus, o seu próprio pensamento de Deus, e vai tocando a sua vida espiritual com aquela visão de Deus ali que ele criou para ele mesmo, confortável. Não é? Pois não, filho. Aí nós temos dois grupos. Nós temos aquele que não quer chegar na roda dos escarnecedores e aquele que pertence à roda dos escarnecedores. Né? Não, o crente também, às vezes, ele pertence àquela roda. Né? Vamos lá, passa aí, Helder. Veja bem, esse Deus autoexistente, ele também é o Deus eterno. Então a pergunta é, desde quando Deus existe? E quanto tempo esse Deus vai durar? Essa é outra pergunta. Quem criou ele? Quanto tempo, desde quando ele está existindo? E quanto tempo nós temos a garantia que esse Deus, então, ele vai durar? Então, veja bem, o que é a eternidade de Deus? É a perfeição de Deus pela qual ele é elevado acima de todos os limites temporais e de toda a sucessão de momentos e tem a totalidade da sua existência num único presente indizível. Você consegue entender isso? Com o que a gente está lidando? Com um Deus que não tem princípio nem fim, que não tem tempo. Ele é atemporal. Ele está acima da realidade do tempo e pode mexer no tempo. Esse é o Deus que nós servimos, né? Então, olha o Salmo 90. Antes de nasceres os montes e antes de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Né? Ou seja, ele existe desde quando? Desde sempre. Quando é que Deus nasceu? Sempre existiu.
O tempo de Deus é como se fosse um eterno presente. Nós temos essa sucessão de tempo. Isso é estranho para nós, mas essa coisa do tempo, essa coisa de transformação da matéria, né? O que é o tempo? É a unidade de transformação da matéria. Eu tenho uma árvore que cresce, apodrece, morre. Eu tenho coisas que envelhecem, ou seja, eu tenho uma unidade de tempo e a matéria me diz isso, eu me digo isso. Eu olho no espelho hoje e eu não sou mais o mesmo que há 10 anos atrás. Ou seja, a matéria vai me dizendo que o tempo está passando. Deus está fora dessa realidade, né, da matéria. E aí, veja bem, passa aí, Helder. Olha essa outra fala do Watson, do Thomas Watson, muito interessante. Né? Jeová é uma palavra que representa apropriadamente a eternidade de Deus. Jeová compreende o tempo passado, presente e futuro. Né? Então, aquele nome que começa lá com o tetagrama, que a gente, quando fala dos nomes de Deus, a gente vai falar isso. Havia um nome que o judeu não pronunciava de Deus, porque aquele ele entendia que era o nome de Deus, apesar de que a gente não sabe qual que é o nome, né? A palavra Deus não é um nome, é mais uma designação do que um nome. Tem um significado, mas não é o nome de Deus. Deus não chama Deus. Ele tem outra coisa aí no lugar disso, né? Mas a palavra Jeová, ela tem essa ideia, essa conotação, não é? Ela representa aquele que compreende passado, presente e futuro. Então, quando a gente lê Apocalipse 1:8, eu sou o alfa e o ômega. Presta atenção no alfa e no ômega. Só Deus pode dizer que é alfa e ômega. Tá certo? Ninguém mais pode dizer que é alfa e ômega. Ele é o princípio e é o fim, ou seja, ele compreende todo o espaço de existência. Ninguém mais pode dizer isso. Você não vai ver, né, na história das religiões ninguém se apresentando dessa forma. Não é? Ninguém vai se apresentar como eu sou, como autossuficiente, porque são deuses criados. Mas esse Deus incausado, ele pode dizer, eu sou o alfa e o ômega. Diz o Senhor Deus, o que é, o que era e aquele que há de vir. O que é que isso significa? Aquele que é subsiste em si mesmo, aquele que era, ele existe antes do tempo, e aquele que há de vir, o seu reino vai subsistir para sempre. Então, Apocalipse 1:8, vai falar de Deus em todos os tempos da existência que nossa mente pode compreender, Deus já estava lá, presente nisso tudo. Né? Pode passar, Helder. O que isso representa para a humanidade? O que isso tem a ver comigo e com você? Não é? Sendo eterno e inextinguível, nós temos a garantia de que Deus cumprirá todas as promessas feitas ao seu povo, principalmente a vida eterna, porque somente Ele, o eterno, pode nos garantir a eternidade. Ninguém mais pode nos garantir isso. Se Deus não fosse eterno, Ele não poderia garantir para mim e para você a eternidade. Então, quando você morre, quando eu morrer, aonde nós vamos entrar, do ponto de vista do tempo? Na eternidade de quem? Dele. É lá que nós vamos entrar. E por ele ser eterno, é que ele pode, então, garantir isso para mim e para você. Então, eu posso confiar que a vida, como nós a conhecemos, ela não é o fim. Que a vida não vai terminar ali no cemitério, quando a gente vai para lá e chora para caramba, né? Ali devia ser um momento de despedida com um choro sereno. Mas muita gente que não conhece, não confia na eternidade de Deus, é a hora do pânico. Acabou. Não é? Nunca mais vou ver essa pessoa. A vida acabou. Não, não acabou. Eu tenho garantias em Deus, no Deus eterno, que quando eu morrer, eu vou entrar na eternidade dele. Não é? Ele é o eterno, eu não corro o risco dele não existir mais. E acabou, Deus cansou de ser Deus, auto-aniquilou-se. Deus não pode fazer isso. Coisas que Deus não pode fazer quando a gente for estudar a onipotência de Deus. Deus não pode se auto-aniquilar, ele não tem condições de fazer isso. Porque ele não foi causado, e aquilo que não foi causado não pode deixar de existir. Então ele não tem poder, vamos dizer assim, para deixar de existir. Olha que garantia, né? É como se o poder de Deus estivesse submisso a Ele mesmo. Eu vou decretar aqui, vamos dizer assim, que eu não posso deixar de existir. Troço doido isso, né? Mas é uma garantia para nós, tá? Deuteronômio 7:9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus... Olha Moisés falando isso lá para o povo do Êxodo.
Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Por que ele pode guardar por 1000 gerações? Porque ele é eterno. Não tem como ele sair dessa realidade. E nós temos a garantia de que quando nós lemos um texto bíblico lá atrás, tá? A gente vai falar o próximo tema da imutabilidade. Por que o pessoal orava assim? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, as promessas que tu fizeste aos nossos antepassados. Por que eles falavam assim? Porque eles confiavam que Deus era imutável. Então ele podia garantir uma coisa que ele prometeu a um sujeito lá no passado. Ele podia cumprir ainda hoje. Então, quando eu pego a palavra de Deus, eu estou lidando com Deus eterno. Ele está, ele existe, ele nunca vai deixar de existir. Então eu posso ler os textos da palavra de Deus e confiar que cada palavra daquela é verdade para mim. E detalhe, gente, isso é, para nós, duas realidades, né? A primeira delas é que isso me dá essa tranquilidade, mas para a humanidade em pecado é uma garantia também de juízo de Deus eterno. Ou seja, a condenação também é um fato. Da mesma forma que a graça, a eternidade, o céu é um fato, o estado de condenação é um fato. Então eu tenho uma luz verde, mas eu tenho uma luz amarela também. Né? Então o ímpio, ele deveria olhar para a eternidade de Deus como um grande alerta, porque Deus nunca vai sair do calcanhar dele. Não tem jeito de Deus sumir, né, da presença dele. Deus sempre vai existir. Né, até. Será que Deus vai lá ele existe no inferno também, gente? O que vocês acham? Hã? Ele vai lá no inferno, Camila? E aí, ele vai lá no inferno? Ou seja, não é vai no inferno, Deus existe lá no inferno também? A presença de Deus está lá? Será? O que vocês acham, hein? Lá estarei, né? O que você vai encontrar na literatura? Deus está presente no inferno em o quê? Juízo. Tá certo? É isso que a literatura fornece para a gente. Deus está presente no inferno em juízo. Então não tem jeito de você se desconectar do eterno. Tá? Aonde quer que fores, está lá Deus. Não tem para onde fugir. Salmo 139 fala disso. Tá? Passa aí, Helder. O que isso representa para a humanidade? Tendo conhecimento da eternidade de Deus, nós somos por ela exortados a pensar também em termos de eternidade, tanto do ponto de vista do sofrimento eterno, quanto da alegria eterna. Isso aqui é um alerta para os crentes, tá certo? Se Deus é eterno e se eu vou viver na sua eternidade, por que a minha cabeça é tão materialista? Por que eu penso tanto nas coisas da terra? Por que o que me dá valor é dinheiro, casa, comida boa? Por que isso me dá tanto valor? Eu não deveria pensar um pouquinho diferente se tem essa realidade de eternidade? Eu não deveria, assim, talvez me usar mais, tudo que sou e que tenho, mais para o reino e para a glória e para a expansão dele nessa terra do que acumular para mim, para os meus desejos pessoais, vamos pensar assim, para as minhas necessidades, né? Não divido com ninguém, ou seja, eu estou sempre olhando sempre para mim o tempo todo. Eu acho que eu devia pensar um pouquinho diferente, eu devia pensar em termos de eternidade. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Paulo escrevendo aos Colossenses. Foi não? E assim, quando a gente olha, por exemplo, homens e mulheres também, tá?
mas vamos falar de alguns homens da Bíblia, como o apóstolo Paulo, tá? Vamos falar como alguns profetas, o próprio Jeremias, o próprio Moisés, essa lance dele de sair da corte do Egito e andar no deserto. Quando você pega esses nomes na Bíblia, não só esse, mas outros também, pensa assim, poxa, esses caras são melhores do que eu do ponto de vista da espiritualidade, eles são santos, né? Eles tinham um quê de Deus nele, por isso que eles fizeram isso. Não, não é isso não. Sabe o que esses caras têm de diferente de mim, de você? Eles tiveram uma sacada da eternidade. A ficha caiu. Understand? Caramba, profunda, irmão. Depois que você tirou esse bigode, você ficou mais filosófico, meu. Gostei, você está entendendo? Então, assim, isso aqui, esse tipo de sacada dessas coisas de Deus, é que fez o apóstolo Paulo pensar como ele pensava. Então, quando você lê 2 Coríntios, capítulo 4, que Paulo vai falar, vai tentar animar a igreja de Corinto, não é? Ele vai falar do sofrimento dele, da vida dele, e o tempo todo Paulo vai usar aquela palavra assim, irmãos, não desanimemos, não desanimemos, não é? Por quê? Porque a cabeça dele está lá na eternidade. Não está na materialidade, está no Deus eterno. Né? Isso é terapêutico, isso é que vai curar nossas ansiedades. Porque o que é ansiedade? É eu olhar para a vida e entender que eu não posso lidar com as demandas dessa vida. Com aquilo que é natural da vida, ou com aquilo que a sociedade impôs sobre mim como padrão de vida, ou daquilo que eu estabeleci para mim mesmo do que é ser bacana, do que eu valorizo, não é? E às vezes eu não consigo essas coisas, eu entro em estado de ansiedade. Ou eu vou viver em depressão, que o que é a depressão? É eu ficar trazendo o passado e as demandas do meu passado o tempo todo para esse presente, não é? Então, se eu tiro a cabeça dessas coisas e começo a colocar aí onde o Helder colocou, que ele é fantástico, é o texto que eu puxei agora da cabeça, incrível, né? Eu estou achando que já tem que estar com a tecnologia mais avançada. Já é uma coisa mais que eu pensei nesse texto agora, né? Assim fixemos os olhos naquilo que se vê, ou não fixemos naquilo que se vê. O que é o que se vê? É o mundo material, né? Mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é o quê? É eterno. Né? Então, essa é a orientação bíblica. Isso não é para fazer na velhice. Depois que o cara conseguiu tudo, está cansado, bateu de cara, frustrou, aí ele vira e fala, você não pode valorizar essas coisas. Ele valorizou tudo na vida dele. Você não pode valorizar essas coisas, né, irmão? Não, isso é para mim com 49 anos, é para o outro com 20, é para o outro com 60, é para toda a humanidade. É isso aqui, para todas as idades, né? A confiança nesse Deus eterno. Tá? E aí, passa aí, Helder. A pergunta é, Deus pode então mudar? Né? Será que Deus... Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Deus pode aperfeiçoar, ou melhor, aperfeiçoar a si mesmo? Ele se aperfeiçoa? O que vocês acham? Deus se aperfeiçoa? Hã? Não tem como se aperfeiçoar, não é? Porque Oi? Não tem como. Se a gente pensar que Deus pode se aperfeiçoar, nós estamos pensando que tem falhas, não é? Então, ele não pode andar para trás nem para frente. É a estabilidade da coisa, né? Significa, então, ali tem o Strong, que dá uma visão muito interessante, significa que a natureza, os atributos e a vontade de Deus são isentos de toda mudança, né? Toda mudança deve ser para melhor ou para pior, mas Deus é perfeição absoluta e não é possível nenhuma mudança para melhor e nem para pior. Olha que coisa fantástica a respeito de Deus. Pois não, querido? Oi? Não entendi, irmão. Mais fácil? Eu não entendi, irmão. Desculpa, eu não consegui entender a fala.
Sim. Ah, tá. A graça é melhor do que a lei, é isso, né? Acho que é isso. Maravilha. Então, veja bem, olha o texto de Malaquias. De fato, eu, Senhor, eu não mudo, né? Ou seja, o amor de Deus não muda, as coisas que Deus decretou não mudam, as alianças de Deus não vão mudar, o amor de Deus não vai mudar, o juízo de Deus também não vai mudar. Mas veja bem, se Deus não muda, passa aí, Helder, a Bíblia fala de arrependimento de Deus. O que isso significa? Olha esses textos aí, ó. Olha lá, ó. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, isso cortou-lhe o coração. Arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Como é que você explica isso para o teu filho agora? Ô, pai, Deus não muda, mas está dizendo na Bíblia que se arrepende. E aí? Oi? Sim, mas vamos... Quem o quê? Sim. Foi o homem com Deus. Vamos nas tentativas de explicação, né? Vamos nas tentativas de explicação. Como é que eu explico para o meu filho de 6 anos que Deus se arrepende ou não? Foi não? Entendi. Sim. Então, a gente está caminhando. Por exemplo, isso que ela falou, na literatura a gente vai encontrar 2 termos com nome esquisito, chamado antropoformismo e antropopatia. Acho que esse é o nome, se eu não estou enganado, tá? Que vai falar dessas formas de Deus, mão de Deus, sentimentos de Deus, igual ao homem. Isso é uma forma da gente entender, mas não é bem só isso, mas é um caminho, tá certo? Você vai encontrar muita gente falando desse jeito, explicando dessa forma, tá? Deixa eu ver aqui, antes de você passar, o que eu tenho do outro lado aqui, Helder? Tá, aí vamos relacionar... Está prestando atenção nesses textos aqui? Agora passa aí, Helder. Vamos relacionar com esses textos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tá certo? Olha aí, toda boa dádiva do bem perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda. Mas ele, no texto anterior, disse que Deus se arrependeu. E o teu filho está com a Bíblia na mão, viu, Marcelo? O pai, aqui, não é assim, os crentes não são igual criança. A gente é assim, né? Então, nós temos essas realidades. É claro que nós temos explicação para essas coisas, não é? E a gente vai ver isso agora. Passa aí, Helder. Dizer que Deus é imutável não significa dizer que ele é imóvel, tá certo? Estátua, Deus está paradão, tá? Deus age e reage à criação. Ele age e reage à criação. Na verdade, não é Deus que muda, mas o ser humano é quem muda. Deus apenas reage segundo os seus decretos. Vamos pegar um exemplo, está ali Jonas. O que acontece lá? Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Isso foi a sentença que Deus deu a Nínive. Tá certo? Por quê? O juízo de Deus estava sobre a ação deles. Eles eram homens rebeldes, idólatras, não queriam saber nada com Deus. Deus não muda em seu juízo. Ele vai exercer o juízo sobre a rebeldia. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Ou seja, o próprio ninivita mudou a sua posição. Tá certo? Ele entendeu o recado de Deus, a exortação de Deus, e ele toma uma postura diferente em relação à vida. Então Deus se arrependeu e não destruiu
como tinha ameaçado. Ou seja, quem é que mudou aí? Foi Deus? Não foi. Foi o ser humano. Então, quando Deus diz assim, olha, se você não aceitar Cristo, a Bíblia está dizendo lá, você está em estado de condenação, isso não muda. Não vai mudar. O estado de condenação está decretado para o não arrependido. Mas, se você se arrepende, aí sim tem graça sobre a sua vida. Ou seja, por quê? Porque existe uma outra relação de Deus que diz que o arrependido e o aquebrantado, ele vai receber a salvação. Então eu tenho os dois lados com o mesmo Deus imutável. O que eu disse aqui é o que eu disse aqui, o que eu disse aqui é o que eu disse aqui. Você que vai ver aí para onde você vai. Então Deus não muda no que Ele diz, nas suas promessas, nos seus decretos, mas o ser humano, então, ele vai caminhar em outra direção. Não, não é bem assim, não. Não, não pode. A mesma coisa. Veja bem, quando eu leio, como hoje pela manhã, o que eu li hoje de manhã? Levítico, se não me engano, 22, 21, 22. Chato pra caramba de ler. Foi isso que eu li hoje de manhã. Quando eu leio um Levítico da vida, eu estou lidando com a lei pura. Tá? Então ali está dizendo um monte de coisa para eu não fazer que não tem nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Hoje, por exemplo, estava falando do cuidado que o sacerdote precisa ter em manusear as ofertas do Senhor. Não é? E que tipo até de oferta o povo deveria dar em relação aos seus animais. E ele diz para o sacerdote, não aceita bicho torto, bicho aleijado, bicho com mancha, bicho com isso, bicho com aquilo. Não aceita isso do povo. Tá certo? Aí eu penso, mas isso não tem nada a ver comigo, porque ninguém vem para cá com um bicho, O que isso tem a ver comigo? Mas existe um princípio ali que me diz alguma coisa. Aí veio logo aquela coisa assim, Paulo, se um crente lá da sua igreja, que eu não sei se eu vou botar esse crente entre aspas, jogou na loteria e ganhou R$1 milhão. Aí eu vou lá e falo para você, eu estou dando o dízimo da loteria para você. Você prega contra. Por que você vai falar isso? Vai aceitar esse material? E aquele dinheiro ilegal que o cara ganhou e ele te procurou com aquele valor enorme, disse assim, olha, eu quero partilhar isso aí para o Senhor. Como é que você vai lidar com isso? É. Então, assim, quando eu olho para trás, eu vou lidar com essas coisas do Antigo Testamento. Assim, é claro, algumas coisas, mas quais são? Qual é o princípio daquilo ali para a minha vida, para mim como pastor, por aquilo que eu devo ensinar à minha igreja, não é? A contextualização disso. Por quê? Porque eu estou lidando com um Deus que ele não é diferente. Não, o Deus que tratou com Moisés lá é o mesmo Deus que trata comigo. E aí, assim, a gente saca muito, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, para valorizar coisa boa que a gente quer receber. Mas é aqueles princípios que Deus aperta o pé da gente, a gente fala disso, a gente usa esse texto, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Como é que é isso? E isso também a gente tem que avaliar na nossa vida, né? Pois não? Isso. É a gente que muda, Então vamos lá, passa aí, Helder. O que isso representa para nós? Né? Qual o valor da imutabilidade de Deus? As promessas de Deus têm toda a garantia de cumprimento. Então, quando eu leio Gênesis 12,
eu sei que eu estou lidando com Deus imutável. Todas as famílias da terra, Abraão, serão benditas em ti. Então eu sei que eu estou lidando com Deus que não vai mudar isso porque a humanidade, por exemplo, eu mudei. Então Deus vai falar assim, bom, então as famílias não serão mais benditas, porque a humanidade está rebelde. Não, a promessa está aí. Ela não muda. Tá? Me veio uma fala aqui, aí passou uma coisa importante, passou assim, no lampejo, daqui a pouco eu pego de volta. Então eu tenho essa garantia de que não há essa mudança no cumprimento daquilo que Deus propôs para a humanidade. Né? A sua volta, a volta de Jesus Cristo, o valor do sacrifício de Jesus, né? As coisas boas que Deus tem para a gente, também não vai mudar. Deus nunca vai decepcionar os seus filhos, porque a integridade de Deus é imutável, Deus não tem variação de caráter como nós temos. Né? É muito comum você fazer um trato com uma pessoa e ela não cumprir o trato. Isso não é uma coisa anormal. Quando a Copa do Mundo foi aqui no Brasil, o europeu fez uma cartilha para quem viesse de lá para cá lidar com o brasileiro. E uma das palavras que eles colocaram lá foi: o sim do brasileiro representa um não. Vai lá no culto hoje, vou, me espera lá. Vai nada. Ó, aparece lá em casa, vou sim, vou sim. Vamos fazer um churrasco? Vamos, vamos. É assim que nós funcionamos, é ou não é, irmãos? Não é? Aí vai lá, Camila encontra, vai lá na loja, lá tem uma promoção, vou lá sim, ó. Não tá. Vai nada. Deus não tem essa variação de caráter. Nós podemos confiar plenamente nele, porque esse atributo o distingue de qualquer coisa. Né? Deus é perfeito em tudo que faz, não há nele nada que precise de mudança. A imutabilidade de Deus me garante a integridade do seu caráter. Eu posso confiar nele, não é? Completamente. E aí olha o Salmo 89 para o nosso conforto. Eu não violarei a minha aliança e nem modificarei as promessas dos meus lábios. Não tem um outro texto que diz assim, esse o Helder não vai saber onde está, viu, Helder? Que o Senhor vela sobre a sua palavra. Não tem um texto desse aí que nem eu estou sacando? Também não estou sacando onde é, não. O Helder já entrou em ação, já botou a placa imersão ali, que ele está trabalhando. Né? Ele está trabalhando. Mas o Senhor vela sobre a sua palavra, não é? Então, assim, eu tenho garantia de que nada daquilo que Deus disse vai mudar, porque Deus amanheceu de mau humor. Não é? A gente não é assim? A gente, você vai fazer, vou, daqui a 2 dias, 3, você muda de ideia, não vai dar para ir, não. Mas Deus não tem isso, não. Acordou de mau humor, mudou. Não tem essa variação, né? Deus não é bipolar, Deus não é cíclico. Né? Não tem essa variação, né? Hoje eu estou legal, amanhã já não estou, de manhã eu estou bem, de tarde eu não estou, de noite eu estou pior ainda, e de manhã eu estou legal. Não existe essa variação. Não depende. Né? O fato da autoexistência de Deus, vou deixar, o fato da autoexistência de Deus... Ô, Helder, tem gente trabalhando melhor que ti aí. Jeremias 1,11, tá, Helder? Fala, Marcelo. Ele vai botar lá. Fala. Sim, sim, sim. Isso. E aí eu vou ampliar até a sua visão. Tá? Existem promessas que foram feitas para o povo de Israel e promessas são feitas para nós. Então não adianta eu ficar puxando para mim uma coisa que colar, dizendo que aquilo tem que acontecer comigo, porque Deus é imutável. Tá? Agora, dentro dessa fala sua, uma coisa importante que nós crentes precisamos ter bastante consciência é que Deus ele não age de forma, ainda que possa, e algumas coisas faz, de forma unilateral. A relação com Deus é bilateral. Há uma parceria com a gente até certo ponto. Vamos botar a palavra parceria entre aspas. Tá? Mas existe alguma coisa que é nossa.
né, que é condicional, aquilo que é assim, vamos trabalhar junto, não é? Você faz a sua parte, eu faço a minha. Existe um pouco disso na relação de Deus. Então, quando você abre Deuteronômio lá, que diz, eis que colocarei diante de você a bênção e a maldição. Se você fizer isso, 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 é bênção. Se você fizer isso, 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 é maldição. Não é que eu sou bom ou ruim, são condições que nós vamos trabalhar junto. Né? Cadê o Helder? Achou? Jeremias 1,12. Ih, rapaz, olha lá, ó. Pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Eu estou vigiando para que tudo aquilo que eu disse, por quê? Não há variação de caráter em mim, eu não mudo, né? Não há variação de caráter. Passa lá, Helder, a lâmina mais esperada da manhã. Não, não é essa não, Helder. Essa aí a gente vai começar tudo de novo. Ok? Semana que vem, onipresença, onipotência e onisciência de Deus. Vamos ver o que isso tem a ver com a gente. Tá? Deus abençoe. 5 minutinhos para recomposição.